Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino que eu sonhava e era a minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar por muita gente que não tem uma família, um grande amor ou mesmo um lar. Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça do amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus, te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Mais uma vez, amados, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço ao Espírito Santo que complete com sua sabedoria o ensinamento de hoje. Que Nossa Senhora faça penetrar com seu raio de luz, um raio de luz nas mentes de todos nós, para que nós possamos aprender com a sabedoria divina. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo,
para perder as almas. Amém. Espírito Santo, descei sobre nós, renovando-nos. Enchei nossas almas do vosso amor. Descansai nossa alma atormentada, dando-nos a paz. Envolvei-nos com vossas asas, abrigando-nos do mal. Tornai-nos humildes, guiando-nos em vossa luz, para que sejamos capazes de enxergar vossos desejos e então realizá-los. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na Bíblia, em Mateus 7:21, diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Uma oração da AVVD, 10 de outubro de 1988. Vinde, Senhor, voltai para nós, ouvi nossos tristes gritos desse deserto. Senti nossa sede e tende misericórdia de nós. Voltai para nós, vinde e destruí toda maldade, substituindo-a por amor. Amém. Em Jeremias 1:5 está: Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Relembrando essa passagem e relembrando também o padre Jacques Hamel, assassinado enquanto celebrava a Santa Missa no dia 26 de julho, na igreja paroquial de Saint-Étienne du Rouvray, na Normandia, que fica a noroeste da França, onde dois acontecimentos históricos ocorreram no passado. O primeiro era o dia D, como ficou conhecido, o 6 de junho de 1944. A data marcou o desembarque das tropas aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, nas praias normandas para a reconquista da Europa, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O segundo, um dos capítulos da Guerra dos 100 Anos, que de forma resumida foi o embate travado entre a França e a Inglaterra, na tentativa dos franceses de recuperar os territórios perdidos para os ingleses no século XV, e que resultou no martírio de Joana d'Arc. E agora, mais um fato, infelizmente, entra na história da Normandia. Padre Jacques Hamel, o primeiro mártir do Islã em terra da Europa. Dois muçulmanos exaltando o Islã, invadiram a igreja. E depois de tomar alguns fiéis como refém, degolaram o celebrante que celebrava o sacrifício incruento de Cristo. E a esse sacrifício, o padre Jacques Hamel teve a graça de unir-se em 26 de julho, oferecendo o próprio sangue. O nome de Jacques Hamel
se soma ao de milhares de cristãos que todos os dias são queimados, crucificados, decapitados em ódio à sua fé. Mas o massacre de 26 de julho marca uma guinada, porque é a primeira vez que isso acontece na Europa, lançando uma sombra de medo e consternação nos cristãos daquele continente. Defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal. Isso quer dizer que nós somos cristãos, mas que também nós temos o direito de impedir que um agressor haja injustamente e, se pudermos, que possamos impedi-lo de fazer o mal. O Papa Francisco disse que estava especialmente chocado por esse ato de violência acontecido em uma igreja durante uma missa. Jesus disse a Vassula, e para cada um de nós, ele pede que tiremos o nome dela e coloquemos nossos próprios nomes. Ele diz: Vassula, aí onde tu estás, nada dura, mas onde eu vivo, tudo dura para sempre e para sempre. Javé ama-te, vive em paz, apoia em Javé, porque Javé restaura. Dá-lhe glória. Javé restaura. Em nossa fé na vida eterna, eu creio, eu sei que vocês também creem, que o Padre sofreu o martírio, mas ele já está na glória, porque Javé restaura, Javé dá a glória. E Jesus nos alerta, ele nos diz que aqui onde nós estamos, nada dura, mas onde ele vive, tudo dura, sempre e sempre. Eu perdi meu celular na semana passada. Peguei carona com a Andréia, que trabalha comigo. E o celular caiu embaixo do tapete do banco dela. E ela foi viajar para a praia, ficou lá 4 dias e encontrou no domingo. Eu fiquei até, assim, ouvi o grupo fazendo intercessão pelo meu celular. E eu senti assim, eu falei, que família amorosa, com tantas coisas, tantos pedidos urgentes. E vocês fazendo oração para que eu encontrasse o meu celular. Eu nem fiquei tão abalada, porque hoje em dia tem gente que sem celular parece estar faltando um pedaço do corpo. Mas eu estava estava intercedendo mesmo pelo padre Jacques e pensando e sofrendo pelo martírio que ele passou e em oração por ele. Então isso, na verdade, estava tomando muito mais meu pensamento. Eu havia perdido o celular e o celular do Arthur estava quebrado, porque outras vezes eu já passei catequese pelo celular dele. Então havia em casa aquele silêncio, sem barulho de grupos enviando mensagens o tempo todo. Porque a gente sabe, né? Tem grupo da família, grupo do serviço, aí um grupo de 10 a gente divide, põe em grupo de 5 para falar coisas específicas, e é o tempo todo aquele barulho. Parecia que nós estávamos numa ilha, isolados. Eu fiz jejum de celular.
Eu nem havia prestado atenção antes que pudesse ser feito isso, mas eu fiz. E eu confesso que foi muito bom. Na sexta-feira, eu estive na casa de minha mãe e na saída do metrô, eu percebi que havia uma senhora. E o pessoal abriu a porta, foi aquele estouro de boiada. E ela até se encostou na parede, porque as pessoas iam cegas, subindo a escada, correndo, tudo, cada uns olhando, uns falando no celular, outros escrevendo no celular, ou lendo alguma coisa. E ela se encostou com a vassoura na mão, ficou espremida num canto, e a multidão passando por ela. Nenhuma pessoa sequer prestou atenção naquela senhora. E quando eu a vi tão ignorada, eu a abracei com o olhar. Eu olhei muito para ela e dei um sorriso. Passei bem perto dela, bem devagarinho. Eu olhei bem no rosto dela, abri um sorriso e disse: "Bom dia." E ela devolveu um sorriso surpresa. Talvez eu fosse a primeira pessoa que a tirava do invisível naquele dia. Talvez, se eu estivesse com meu celular, eu poderia estar em oração. Às vezes eu ponho o fone de ouvido e vou fazendo minhas orações. E sem o celular, eu estava olhando mais para as pessoas, admirando paisagens, dando louvores ao Criador. Eu podia sim também rezar mais. E eu estava meditando sobre perder as coisas. Na parábola da moeda perdida, Jesus gasta poucas palavras para narrar uma história doméstica. Ele conta sobre a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu, não importando o seu valor. Ela tinha 9 moedas e se empenha ainda em procurar a outra que ela havia perdido. Acende a lâmpada, varre a casa e a procura diligentemente. Ela faz uma verdadeira faxina. Não deixa um canto sequer sem ser revistado, em busca da pequena moeda que ela perdeu. Quando a encontra, reúne as amigas e pede que se alegrem com ela. Ou seja, Jesus se preocupa com as coisas mais corriqueiras, também de nossas vidas. Pois ele não censurou a mulher por se preocupar com coisas tão corriqueiras e banais, mas enfatizou o quanto era importante que ela encontrasse aquela moeda. Me lembro num dos cadernos da Vassula, quando ela percebe que a comida que ela preparava estava queimando, e ela disse isso a Jesus, e ele respondeu: "Então corramos." Ou seja, ele quer participar de todas as partes da nossa vida. Ele diz que ele é o nosso santo companheiro. Mas eu pensava sobre perder coisas imprescindíveis mesmo, muito mais do que meu celular. Coisas de fato mais importantes. Eu fiquei imaginando os refugiados que saem apenas com a roupa do corpo, deixando tudo para trás. Fiquei imaginando famílias de refugiados, deixando pessoas de suas famílias para trás, sem saber se voltariam a se encontrar ou não. A gente vê o relato deles. Às vezes não dá para ir a família toda. Muitas vezes eles mandam as crianças sozinhas. Infelizmente a gente ouve relatos de crianças que são abusadas por outros adultos, ao invés daqueles adultos protegê-las como se fossem seus próprios filhos.
Isso é muito triste. Ainda meditando outra parte do Evangelho, Jesus diz em Mateus 16: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Padre Jacques já recebeu a coroa da glória. Embora ainda me aperte o coração ver aquela imagem dele, um senhor de avançada idade, curvado pelo peso dos anos. E vejam que ele tinha 86 anos. Estava celebrando a missa, ou seja, estava ainda em atividade. Era pároco auxiliar daquela paróquia havia 10 anos. Ele foi ordenado em 1958. Celebrou em 2008 seu jubileu de ouro pelos 50 anos de serviço à Igreja. Ele perdeu a sua vida e ganhou a eternidade ao lado dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora, ao lado da Santíssima Trindade. Amanhã, dia 4, celebra-se o Dia do Padre, dia de São João Maria Vianney, também um francês. A França é uma terra abençoada, é uma terra de muitos santos. São João Maria Vianney, ele é o padroeiro dos sacerdotes. Jesus pergunta a Vassula: qual é a bandeira que levantei acima de ti? Vassula responde: a bandeira que eu vejo acima de mim é do amor. Jesus então diz: sim, o amor. O amor está acima de tudo. Amar é fazer minha vontade. É vossa chave de entrada para o meu reino no céu. Vosso objetivo, então, deve ser o amor, pois é pelo amor que, no fim, sereis julgados, e não pela eloquência de vosso discurso ou do vosso conhecimento, nem por quaisquer de vossos sacrifícios, ou pelos dons que eu, em minha benevolência, vos ofereci. Sereis julgados pela medida do vosso amor. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas cumprindo a sua missão no reino de Deus e pensa no que nós estamos fazendo. Às vezes a pessoa acha que está fazendo tão pouco. Mas Jesus diz que o importante é o amor. É aquilo que você faz com amor, não a grandeza do ato que você está fazendo. Também, sobre o amor, nós também devemos ter um reconhecimento. O reconhecimento, segundo falava o padre Slavko, o reconhecimento é o segundo nome da paz. Nós devemos ser agradecidos a Deus. E ser agradecido a Deus significa reconhecê-lo como Senhor e Criador e acolhê-lo na própria vida. Ser agradecido significa aceitar com alegria os dons que Deus nos concede e empregá-los segundo a sua vontade. Reconhecer significa crer com o coração, e crer com o coração significa estar presente num constante encontro com Deus, descobrindo-o em todas as coisas e colaborando com Ele no mistério da divina criação. Às vezes você pensa que não está fazendo nada, mas está cuidando daquele doente com amor. Você está presente de corpo e alma nas orações
que você faz. E o reconhecimento não significa dizer a Deus obrigado, porém, mais concretamente, quer dizer colaborar com Ele. Todos nós temos deveres como cristãos e Deus espera que nós possamos colaborar na redenção do mundo. Porque o padre Slavko fala que a ingratidão, ao contrário do reconhecimento, inclui em si o menosprezo de Deus, o menosprezo dos dons, a recusa de colaborar com Deus e com os outros, e por fim, o abuso de seus dons. O padre São João Maria Vianney, ele teve uma vida humilde, mesmo como padre. Ele tinha muita dificuldade de aprender as coisas. Ele sempre teve vontade de ser sacerdote, porém ele teve que ajudar o pai na lavoura, nas coisas que o pai fazia. Então ele foi mais tarde para poder viver a sua vocação de sacerdote. E ele é um exemplo de santidade, de dedicação e perseverança na construção do caminho da salvação e progresso do reino de Deus. Ele foi declarado patrono de todos os vigários, conhecido por cura d'Ars. Ele nasceu, São João Maria Vianney, nasceu em Dardilly, no ano de 1786. Vejam o ano que ele nasceu. E enfrentou o difícil período em que a França foi abalada pela Revolução Napoleônica. Camponês de mente rude, de uma família simples e bem religiosa. Percebia desde cedo sua vocação ao sacerdócio, mas antes de sua consagração, chegou a ser um desertor do exército. Mas antes, ele não conseguia acertar o passo com o seu batalhão. E somente graças à vida de piedade é que conseguiu chegar ao sacerdócio, porque ele não conseguia acompanhar intelectualmente as exigências do estudo do latim, da filosofia e teologia da época. Curiosamente, começou a ler e escrever somente com 18 anos de idade. E quando ele se tornou sacerdote, ele era considerado assim, tão burro mesmo, que eles falaram, põe naquela vilazinha lá no fim do mundo. E então mandaram ele para lá. Ele foi, para se tornar sacerdote, ele foi ajudado por um antigo e amigo vigário. E aí o lugar que restou a ele foi uma vila, uma pequena aldeia pagã, na verdade, chamada Ars, onde o povo era dado aos cabarés, vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Tanto assim que certa vez suspirou o santo. Neste meio, tenho medo até de me perder. Com o rosário nas mãos, joelhos dobrados diante do Santíssimo, ele começou a dar o seu testemunho de vida. Ele tinha uma sede pela salvação de todos e enorme disponibilidade para catequizar. O santo começou a atender o povo local e sua fama foi crescendo tanto que pessoas vinham de longe para serem atendidas por aquele padre que as pessoas julgavam ele tão humilde, uns até achavam que ele de tão pouca inteligência. Mas aí começaram a chegar pessoas de todas as classes sociais,
de todas as idades. Todos queriam seus conselhos. Dessa forma, consumiu-se durante 40 anos por causa dos demais, chegando a permanecer 15 horas dentro de um confessionário, alimentando-se de batata e pão. Portanto, São João Maria Vianney, que viveu até os 73 anos, teve o seu corpo e até hoje está incorrupto. Vendo esse vídeo, podemos entender a leitura que ouvimos na missa no domingo passado, do livro do Eclesiastes, que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1. A leitura que vocês devem se lembrar, vou ler um trechinho. Um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas quem perdeu a sua vida por amor a Jesus, veja, até em seu repouso eterno, podemos imaginar sua eternidade. Ele realmente descansou no Senhor. Ele nasceu em 1786 e seu corpo continua incorrupto até hoje. Agora veja essa história incrível.
Na Estação Espacial Internacional, apesar de estar cheia de equipamentos robóticos, há um ambiente especialmente procurado. Trata-se da cúpula, um pequeno módulo com 7 janelas, de onde os membros da tripulação podem apreciar espetaculares vistas panorâmicas do nosso planeta, noticiou a agência Aletheia. O astronauta americano Michael S. Hopkins, Mike, coronel católico, pertencente à Força Aérea, desejava ansiosamente ir à cúpula, porque o que via lá o deixava maravilhado. Quando você vê a Terra daquela perspectiva e observa toda a beleza natural que existe, é difícil não querer ficar lá e concluir que tem que haver uma força suprema que criou tudo isso, ele declarou. E para surpresa de muitos, em 2013, na cúpula, Mike rezava e comungava. Isso porque, graças a um acordo especial com a Arquidiocese de Galveston-Houston e a ajuda do padre James, pároco da Igreja de Santa Maria Rainha, em Friendswood, Texas, o astronauta, que é fiel daquela paróquia, pôde levar consigo uma pícide, acho que é assim que pronuncia, com 6 hóstias consagradas, explicou Aletheia. Cada uma delas estava partida em 4 pedaços, de modo que ele pudesse comungar uma vez em cada uma das 24 semanas de sua permanência na Estação Espacial Internacional. Era extremamente importante para mim, enfatiza Mike, hoje com 47 anos de idade. O astronauta cresceu em uma área rural, em Missouri, e era filho de pais metodistas. Pouco antes de viajar para o espaço, após aprender o catecismo, Mike tornou-se católico. Sua conversão, segundo ele, foi motivada não só porque sua esposa e suas 2 filhas adolescentes são católicas, mas porque, diz ele, eu sentia que faltava algo na minha vida. Mike fez 2 caminhadas espaciais para trocar uma bomba do módulo, junto com o seu colega Rick. Antes de sair da estação, ele comungou. E ele diz: o nível de estresse nessas atividades pode ser muito alto, continua ele, em conversa com a agência Catholic News. Saber que Jesus estava lá comigo, no vazio do espaço, era muito importante para mim. Mike relata que as práticas de fé na estação espacial são comuns, especialmente entre os astronautas católicos, e que existe muito respeito por elas. Ele diz: meus colegas sabiam que eu tinha a Eucaristia comigo. Eu me coordenava com o meu comandante russo. Ele sabia o que era. Todos sabiam, mas eu não fazia alarde. Eles respeitavam a minha fé e o meu desejo de vivê-la, mesmo lá, na órbita espacial. A agência Zenit comentou que as fotos do astronauta rezando na capela espacial, dentro da cúpula, que servia de átrio tecnológico de cristal, se espalharam pelas redes no mundo inteiro. A Sagrada Eucaristia, os sacramentos e os símbolos católicos, em graus diversos, que vão do divino ao humano, têm um valor tal que inspiraram todas as formas de devotamento imagináveis e inimagináveis ao longo dos séculos.
E se não houvesse sacerdotes, não haveria Sagrada Eucaristia, nem os símbolos sagrados, nem os sacramentais, nem os sacramentos, pois o sacerdote é aquele que liga o céu à terra. O anjo da paz, quando apareceu aos 3 pastorinhos para prepará-los para a vinda de Nossa Senhora, durante a 3ª aparição, o anjo deu a comunhão a Lúcia com uma hóstia que gotejava sangue e foi recolhido num cálice. Francisco e Jacinta, que não tinham feito ainda a primeira comunhão, receberam-na com o conteúdo do cálice, receberam sangue. Apenas Lúcia recebeu a hóstia consagrada. O anjo disse nesta aparição: tomai e bebei o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Então vejam só, o anjo, ele deu a hóstia consagrada apenas a Lúcia. E com certeza, essa hóstia consagrada foi de algum sacrário, eu imagino. Porque apenas o sacerdote que pode fazer essa consagração. Nem mesmo Nossa Senhora, que era mãe de Jesus, ela não faz. Certa vez eu li uma história que havia um bispo que sofria muito, ele era muito dedicado, mas ele tinha algumas dúvidas sobre alguns dogmas da igreja. Então veio Nossa Senhora com São João, o apóstolo. E São João, que ele foi um dos bispos lá do início da igreja, ele como bispo veio esclarecer outro bispo. Ou seja, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, na sua humildade, ela obedece à hierarquia da Igreja Católica. E como Lúcia, só ela pôde comungar. Então, o que Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Nem mesmo o anjo pôde dar a comunhão às 2 crianças que não haviam feito a primeira comunhão. Aos sacerdotes que às vezes se sentem desanimados em suas lutas espirituais, vejam a vida de Santa Teresa. Aqueles que são fraco ou forte, santo ou pecador. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Santa Teresa d'Ávila, ela foi considerada uma santa que ela mostrou-se tão carne e osso como qualquer um de nós. Quando estudava no colégio das Agostinianas, em Ávila, pela primeira vez, Teresa passou por experiências espirituais místicas, de visões e conversas com Deus. Todavia, as tentações mundanas não a abandonavam, e mesmo já estando no convento carmelita em Ávila, a paz não era sua companheira mais presente. Durante o noviciado, novas tentações e mais o relaxamento da fé não pararam de atormentá-la, até que aos 39 anos teve sua grande conversão. A Isabel até colocou a mensagem do Papa Francisco, que disse: a Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um generoso remédio para os fracos.